Boa noite, meninas. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, pessoal, hoje é domingo ainda, né? Vamos meditar um pouquinho. Acho que dá tempo ainda da gente dar uma meditada bem rápida aqui sobre a passagem de hoje, que está em João, no capítulo 20, do 19 ao 23, né? Capítulo 20, do 19 ao 23. Então, a gente vai ver aqui duas coisas importantes. Aqui a palavra diz: mais uma aparição de Jesus aos discípulos. Desta vez, a igreja, ela comemora, ela lembra o Pentecostes, né? Então, quando você lê, você vê mais uma aparição de Jesus aos seus discípulos, que se encontrava, né, com Maria lá no cenáculo, trancadinhos. Eles estavam ali trancados com medo dos judeus. Por quê? Porque Jesus ele já tinha subido e eles estavam sozinhos, se sentindo o quê? Desamparados, vamos se dizer assim. Mas aí Jesus desce. E quando Jesus desce dessa vez e aparece para eles, não é? Em espírito, em alma, Jesus vem trazer para eles o Paráclito, né? O Espírito Santo, o amigo, esse nosso amigo, esse nosso aliado que anda conosco 24 horas. E muitas vezes a gente não o conhece. A gente não sabe o poder que a gente tem com esse amigo chamado Espírito Santo. Então Jesus ele vem nesse dia, ele sopra o fogo do Espírito Santo sobre eles. Para quê? Dando a eles coragem, sabedoria, não é? Que aquele medo automaticamente saísse deles. Por quê? Porque quando eles viram Jesus, a palavra diz que eles se alegraram. É como se eles estivessem ali se sentindo desamparados, assim como nós, né? Quantas vezes a gente não se sente desamparado? E também a palavra, ela vem nos lembrar de uma coisa, né? Inclusive a gente estava lá no WhatsApp conversando e as perguntas, as dúvidas sobre isso foram grandes. Por quê? Porque aqui nessa passagem, justamente nessa passagem aqui, a gente vai ver o porquê, a gente vai conhecer o sacramento da confissão. A confissão com os padres, aquela confissão que a gente sai da casinha da gente e vai lá contar os pecadinhos lá no pé do padre. Aí quantas pessoas não dizem assim: eu saí daqui para contar os meus pecados, as minhas misérias a um homem que é igual a mim, né? Assim, né, que se pensa. Muitos católicos pensam assim ainda, tá, gente? Por quê? Porque não entendem. Mas essa passagem aqui, ela diz claramente a quem ele deu o poder de perdoar no nome dele. Os seus discípulos, né? Foi aos seus discípulos que ele deu esse poder. E a palavra está dizendo aqui: a quem vier pedir perdão, perdoe. Quem realmente tiver com perdão. A quem reter, ou seja, a quem esconder, a quem não pedir perdão, não perdoareis. Não dá o teu perdão. Que no caso, Jesus usa eles para dar o seu perdão. Eles são apenas instrumento. Quem? Os discípulos? Sim, os padres. Né? Por quê? Vamos ver por quê. Então, meninas, vamos dividir em duas partes. Vamos falar um pouquinho sobre esse amigo que Jesus nos deixou, que foi o Espírito Santo de Deus. Eu costumo dizer que o Espírito Santo é uma pessoa que caminha conosco, que está dentro da gente, que nos guia. Isso é quando a gente clama por ele. Porque não foi à toa que Jesus desceu para trazer o sopro do Espírito Santo para os discípulos.
Ele sabia que os discípulos estavam se sentindo desamparados, que só através do Espírito Santo eles iriam criar coragem, eles iriam sair por aí convertendo as pessoas, curando as pessoas, porque a gente só faz essas coisas se a gente tiver em nós o Espírito Santo. Quando Jesus diz que não ia nos deixar sozinhos, mas que ia mandar o Paráclito é esse. Né? E ali no cenáculo, naquele cenáculo ali, aonde estavam todos reunidos, os seus discípulos e Maria, né? Somente. Podemos perceber uma coisa, né? Podemos perceber que tinha ensinamento, tinha mandamentos que Jesus só falava aos discípulos. Vocês já perceberam isso? A Santa Ceia só tinha os discípulos. Essa e muitas outras passagens, mas a Santa Ceia só tinha os discípulos. Ele podia fazer a Santa Ceia com todos que o seguiam, mas não. Ele fazia com os discípulos. Quando ele tinha as aparições dele, foram a quem? Aos discípulos. Né? Então a gente vê que há uma diferença. Há uma diferença. Os discípulos têm um compromisso maior com ele. Ele dá o ensinamento aos discípulos, os discípulos saem em busca de pescar as ovelhinhas, vamos dizer assim, em busca das ovelhas perdidas. Né? E ali ele trouxe um aliado, que é o Espírito Santo, não só para os discípulos, mas para nós também. O Espírito Santo, ele tem os dons. Ele tem os dons, nós temos os dons do Espírito Santo de Deus. Eu pergunto aqui, quem nunca, eu acredito que tem muita gente que não conheceu o batismo no Espírito Santo, não conheceu uma renovação carismática católica, que é onde é mais exercida essa prática, né? Um grupo de oração carismático. O que é isso, Maria? É um grupo de oração católico que é diferente da missa, não é? Ali você tem louvores, você canta, você dança, você tem um momento com o Espírito Santo. É justamente nesse momento do Espírito Santo que você de alguma forma é tocado. Você pode ser tocada de várias formas. Se você se entregar ali naquele momento do louvor do Espírito Santo, você pode ser tocada de várias formas. Uma delas é arrepios. Você pode começar a se sentir, sentir arrepios quando aquela oração está sendo feita ali. Não é? Outra forma, queimou na palma da mão. Né? Você está com a mão assim para cima e você está ali louvando, você está clamando o Espírito Santo e de repente é um fogo que queima na palma da tua mão que tu não entende de onde vem. Tu só sabe que aquilo está te queimando, aquilo está queimando só a palma da tua mão. Pode estar uma tempestade lá fora, mas dentro daquela igreja você está sentindo isso. É impressionante. Só quem já teve a experiência que sabe. E se você não teve, é muito bom que você procure. Não é? Então, cada vez que você vai naquele grupo de oração, uma vez na semana que você vai, você recebe um pouquinho do sopro do Espírito Santo. Não é? E é uma maravilha. Outra forma do Espírito Santo, ele se manifesta ali. É quando tem o repouso no Espírito, né? Que é quando tá ali naquele momento e você tá bem entregue mesmo, de repente tu cai. Tu cai, é como se fosse, como se alguém fizesse assim nas tuas pernas, de leve, e tu cai que tu não sente. Agora isso, tu fica lá no chão, quem já foi, já participou, sabe? Tu fica lá no chão, tu escuta tudo, as pessoas louvando, as pessoas clamando, pedindo o fogo do Espírito Santo, mas tu não tem força de levantar. Então tu passa alguns minutos ali. É o Espírito Santo te lavando, tirando de você tudo que você carrega e não presta. Entendeu? É mais ou menos assim, os dons do Espírito Santo.
um dos batismos do Espírito Santo. Aí vem os dons do Espírito Santo, que a gente sabe. Dentro de uma caminhada, você pode sentir, ali você pode se descobrir, não é? Você pode se descobrir no ministério de pregação. Ministério de pregação. Você pode se descobrir no ministério de música, né? O Espírito Santo ele vai te tocar em algo ali para que você trabalhe naquele grupo ou na igreja. Às vezes tem gente que não tem o dom, não tem o dom dela não é cantar em grupo de oração carismático, mas já é de cantar em missa, né? É de cantar em missa, aquelas músicas mais calmas, é mais aqueles hinos, né? Aqueles hinos mais calmos, aquelas coisas mais calmas. Já o grupo de oração já é uma coisa mais, sabe? Mais agitada, já é uma coisa mais assim, como é que eu posso dizer? Uma coisa mais profunda, uma coisa mais, tá entendendo? Que ali você levanta o povo, que ali o povo clama, o povo tem aquela liberdade de falar, de clamar, de pedir, de chorar, de tudo. Um grupo de oração carismático você encontra tudo. Ali é o lugar de você se rasgar, você rasgar todo o seu coração. É ali. A missa, ela é o sacrifício de Jesus. É por isso que ela é tão calma. Tem missa, essas missas mais antigas, que não é carismática, ela já é uma missa mais calma. Você vê que ela é uma missa calma. Não bate palma. Tem os padres ainda que não bate palma. Essas missas, por exemplo, que a gente vê na Canção Nova, né? Na Rede Vida, na Canção Nova, né? Ali aquela... É uma missa, você vê que é uma missa carismática. Naquela missa pode acontecer várias coisas. Pode acontecer o batismo no Espírito Santo, porque ela tem essa abertura, entendeu? Ela tem a abertura do batismo, ela tem a abertura de você cantar, de você louvar, de você falar com as suas palavras, você tirar de dentro do seu coração aquela oração e sair espontâneo ali, né? Tem esse momento. Então, assim, é muito maravilhoso para quem é católico e nunca conheceu, procure conhecer. Com certeza, em algum lugar na sua cidade tem. Em cada cidade sempre tem. É um dia na semana, ou é na quarta, ou é na terça. O meu grupo era na sexta-feira. Quando eu participei, logo do começo, logo lá atrás, era na sexta-feira, continua sendo nas sextas-feiras. Tá lá, bonitinho. Mas tem outros lugares, outras igrejas que tem na quarta, na quinta, né? Então, vocês precisam conhecer essa maravilha. Nós precisamos correr atrás dessas coisas. A gente precisa correr atrás dessas coisas, a gente precisa correr atrás do Espírito Santo. O único amigo, o único aliado que está conosco, que faz com que a gente entenda a palavra de Deus é o Espírito Santo. Eu costumo dizer, não vá na cabeça de ninguém. Costumo dizer, não vá. Antes de você ler uma palavra, antes de você pedir uma palavra a Deus, dobre seu joelho e peça ao Espírito Santo que Ele lhe dê discernimento para que você entenda. Você entenda da forma que é, da forma verdadeira que é. Você não tem somente que escutar fulano falar, não é? Pronto, você está me escutando falar aqui, tá? Mas você não tem só que escutar eu falar. Se você tiver mais alguma dúvida das coisas que eu estou falando, você tem que chegar lá no seu quartinho e você tem que pedir o Espírito Santo. Ah, Espírito Santo, eu não estou entendendo isso aqui. Então, vem em meu auxílio, me explica, me mostra. Ele vai mostrar. Se tiver diferente disso que eu estou falando aqui, ele vai te mostrar. Também, se for igual, ele vai te mostrar o entendimento do mesmo jeito. Não, peraí. Realmente, o negócio aqui está batendo. E é assim. E o Espírito Santo, gente, ele pousa onde ele quer. Ele pousa onde ele quer. É a hora que ele quer. Ele te encontra na hora que ele quer. Na hora que você se abre, né? Há aproximadamente, eu acredito que há uns 15, 14 anos atrás,
né? Eu vim descobrir o meu dom, o dom. Eu cantava nos grupos de oração. Eu era da parte do louvor, da parte da animação, né? Não tem o começo, aquela animação, e aí, pessoal, olhe um pro outro, olhe pro seu irmão, e bata palma, e abraça o seu irmão, e faça isso, e vamos levantar, e vamos pular, e vamos fazer, e vamos acontecer. Eu era dessa área aí. Esse é o meu dom verdadeiro, é esse, né? Mas eu também tenho essa paixão aqui, que é a palavra, que é ler a palavra. Então eu sempre tive isso aqui também, mas sempre guardei para mim, para as minhas meditações. Então, de 2020 para cá, que eu comecei a me dedicar mais com aquela pandemia, me dedicar mais à palavra, não é? A palavra. Então, só agora que a gente tá fazendo esse trabalho com o pessoal, né? Por quê? Porque eu senti no coração essa necessidade e eu tô vendo que os frutos, ele vem logo. A gente vê o tamanho da necessidade das pessoas em entender a palavra de Deus. E quanto mais você fala no popular, mais as pessoas entendem, até as pessoas idosas, não é? Então, assim, o Espírito Santo, ele age em mim, ele age em você, assim você peça, assim você queira, não é? Se tu vai fazer alguma coisa e tu pensa, eu tô indecisa, eu não sei se eu tenho que fazer, se eu posso fazer isso, se vai dar certo, se não vai. Pega o texto, vai rezar o texto do Espírito Santo. Abre o YouTube, tem todo tipo de texto. Reza o texto, entrega na mão do Espírito Santo. Que tudo vai clarear. Você vai sentir uma diferença. Você vai dizer assim, oxe, o caminho é esse. E vai dar certo. Quando você tem ele como aliado, tudo vai dar certo. Por quê? Porque Jesus, quando ele desceu, ele veio trazer essa ajuda. Pela misericórdia que ele tem de nós, ele veio trazer essa ajuda que é o Espírito Santo de Deus. Não é? É o Espírito Santo. Com o Espírito Santo, a gente muda. A única fonte que eu conheço para o ser humano mudar é o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo. Por quê? Porque quando tu tá numa vida errada, que tu começa a andar com Jesus, com as coisas de Deus, quando tu vai dar um passo errado, o Espírito Santo tá ali perto de você. Ele diz, por aí não. Epa, por aí não. Tu tá fazendo, mas tá errado. Tu pode até fazer. Acontece da gente teimar, vai lá na frente e faz. Mesmo aquela vozinha no coração dizendo não faz, não faz, não faz, o negócio tá acontecendo, tu vai lá, teima e faz. Mas tu diz assim, vai dar errado. Tu sabe que vai dar errado. E dá mesmo. E dá errado. Porque ele tá ali é para te orientar. Quem nunca sentiu essa voz dentro de si? De fazer alguma coisa, de ir por um caminho e dizer assim, não vai por aqui não, vai por aqui. Aí tu teima, vai por aqui, tu é assaltado. Aí tu teima, vai comprar aquela coisa ali que tu estava desejando, mas tu estava em dúvida. E o não estava prevalecendo, mas tu vai lá e compra. Aí o que é que acontece? Dá errado. Aí tu diz assim, bem que eu estava sentindo algo dentro de mim para eu não comprar. Terminou dando errado. Espírito Santo, é ele te conduzindo, não é? É ele, porque nós temos ele aqui. Então a gente precisa se aliar, se apegar a ele cada dia mais. A palavra hoje vem dizer, fala sobre isso. Agora, aqui mais embaixo, já no finalzinho, é quando a gente vem ver essa história dos padres. Né? Aonde é que tem história de padre? Onde é que tem palavra de padre aqui nessa palavra? Não, os padres. Os discípulos representam os padres. Os discípulos é aquele conjunto de pessoas ali, aglomeradas, somente 12 pessoas. 11 pessoas. Nesse momento só tinha 11, 12 com Maria, porque Judas já era. Mas
Pedro. Mas Pedro, quem é Pedro? Pedro para nós é o Papa. O Papa é, é a descendência de Pedro. Né? É a descendência de Pedro. É como se fosse, é como se o Pedro fosse da família do Papa. É como se o Papa fosse, por exemplo, um irmão, fosse algo, é algo íntimo um do outro. Por quê? Porque quando Jesus deu para ele essa missão, é uma missão muito forte. É uma missão muito forte, é cuidar da igreja. É cuidar da nossa igreja. E Pedro sofreu e não foi pouco não. Né? Então, o Papa ele substitui Pedro. Mas a ligação não é só de substituir. Né? É como se fosse uma descendência, é como se fosse uma coisa muito ligada. Sabe? Os nossos descendentes, nossos avós, os nossos bisavós e por aí vai, pronto. Eu comparo, padre, o Papa Francisco, uma descendência de Pedro. Né? Passou a ser para a igreja, para a nossa igreja, o sucessor de Pedro. Então, o que foi que Deus, qual foi a ordem que Deus deu a Pedro? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligarem na terra será desligado no céu. É isso. Então, o sim de Pedro aqui é o sim, é o sim lá no céu. Pedro não precisa perguntar, Senhor, eu vou fazer isso aqui, não. Jesus deixou decretado. Né? O que ligares aqui, a gente liga lá em cima. E o que tu desligares aqui, a gente desliga lá em cima. Entendeu? Então não tem erro. Não tem erro. Se você tiver dúvida, dobra o seu joelho, vá lá, peça o Espírito Santo um discernimento, porque você vai encontrar. Não é? E os padres vêm de Pedro. Os padres vêm de Pedro. Então, quando a palavra diz aqui, Jesus manda que eles perdoem no nome dele. E ali não se encontrava todos não, se é que você me entende. Não era toda a multidão que estava ali trancado. Era somente 12. 12 com Maria, eram 11 discípulos. E ele diz aqui, o que perdoardes, será perdoado. E os que reterdes, será retido. Ou seja, o que tu não perdoar, não será perdoado. Por quê? Porque naquele momento, não importa se o padre ele é pecador ou não. Importa que naquele momento, Jesus está dizendo, eu vou me fazer presente e vou perdoar as minhas ovelhas. Na pessoa do padre. É assim que entendemos e é assim que a gente vê, não é? Ninguém é obrigado a acreditar e ninguém é obrigado a ir para o pé do padre. Mas é assim que acontece. A gente é obrigada a falar aquilo que a gente sabe, aquilo que o Espírito Santo nos dá direcionamento para que aquelas pessoas que é perdida, que não sabe, vá lá e passe a fazer. Ah, mas eu não vou contar o meu pecado. Gente, eu não vou contar. Eu não vou contar que eu estou traindo minha esposa com a irmã dela, vamos dizer assim. Como que eu vou chegar no homem e vou dizer isso? Chegando, da mesma forma que você chega na sua cunhada e Léo, mesmo jeito, né? Não tem nada demais. A coisa é tão mágica. Os padres, ele não guarda o teu pecado para quando tu chegar ou passar por tu. Olha lá, tá pegando a cunhada. Não. Aquilo é apagado, aquilo é esquecido, porque naquele momento ele está ali somente para dar o perdão de Deus. O perdão de Jesus. Jesus se faz presente neles ali, naquele momento do perdão, quando o teu coração realmente está arrependido. Também tem isso, né? Você precisa estar arrependido.
Porque o padre, ele não tem a bola de cristal. Ele não tem a bola de cristal para saber se você realmente você tá ali, seu padre, tô arrependido, ó, eu tô no adultério. Meu marido sai, tô pegando aí um cara tal, né? O padre não tá vendo, mas Jesus, ele tá ali, na pessoa do padre ali do ladinho ali, né? Ele tá do ladinho, escutando tudinho que tu tá falando. E é preciso que você viva esse sacramento. Porque são pecados mortais. O que são pecados mortais? Existem 2 tipos de pecados. Pecados, a igreja diz 2 tipos, os veniais e os mortais. E os mortais, o primeiro de todos é aquele que tu blasfema contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão nenhum. Agora, os pecados mortais que vêm dos mandamentos precisa ser confessado no padre, porque é o padre que tem o poder ali. Jesus permite que ele te absolva ali, que ele te dê o perdão, te perdoa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é o padre que está perdoando, é Jesus que está ali na pessoa do padre, porque aqui, ó, é bem nítido. São somente aqui 11 discípulos. Aqui não tem multidão. Você pode, na sua igreja, você pode ter uma pessoa que você conversa, não é? Para outras denominações. Você pode ter uma pessoa que você desabafa, né? Seu pastor, por exemplo. Você pode desabafar com ele. Ele pode te aconselhar. Pastor, eu tô assim, eu tô assim. Ele vai te aconselhar, eu tenho certeza que vai. Ele vai sempre te levar para o bem. Mas ele não tem essa autoridade que foi dada a esses discípulos aqui. Ele não tem. Ele poderia ter, se Jesus estivesse em todo canto que ele chegasse, ele desse essa autoridade aqui a toda a multidão que o seguia, né? Porque por onde ele andava, as multidões se formavam. Então, se ele falasse para todos, eu diria a você, o seu diretor espiritual, o seu amigo espiritual, sei lá como é que você tem, o seu líder da sua igreja, né? Aí eu ia dizer, ele tem o poder sim de perdoar os seus pecados em nome de Jesus. Mas não, foram 12. Foram somente 12. E um já era. Era 11 que estava lá quando ele deu isso aqui. Judas já estava fora porque ele já tinha ressuscitado, ali só estava ele ali, em espírito. Então, a gente tem que pensar isso. É daí que a gente tira, e eu digo com muita certeza, assim como Jesus não deu a todos os discípulos, aos 11 discípulos, ele não deu a chave da igreja para que tudo que Pedro ligasse aqui na terra fosse ligado no céu. Porque ele não disse a vocês, meus discípulos, todos que estão aqui, essa pedra aqui, eu edificarei a minha igreja. Tudo que ligares aqui será ligado lá em cima e tudo que for desligado aqui será desligado. Todos vocês têm o direito de fazer. Aí eu diria, todo mundo poderia abrir várias igrejas por aí. Porque seriam muitos Pedros, muitos, mas ele só deu a um. Assim como o poder da confissão, ele só deu a 12. 12. Tá certo? É mais ou menos assim. Então hoje, vamos levar isso aqui para a vida. Para gente que é católico, que pratica, mas que não entendia, vamos entender. Para os demais, eu costumo dizer, cada um
vive da forma que conhece a sua denominação, não é? Então, eu falo para nós que somos católicos, para nós que não entendemos a palavra. Se alguém chegar ali abordando e falando, abra essa palavra. Abra e saiba dar a resposta concreta, né? Mas não siga as minhas palavras, não. Né? Você tem que estar todos os dias em comunhão com essa palavra aqui. E em comunhão primeiramente com o Espírito Santo. Porque quando acontecer, porque acontece direto. Aqui não me acontece mais. Porque os que chegaram aqui, a gente abre isso aqui, explica da nossa forma. E aí dá uma embaralhada, ninguém sabe como responder mais nada. E por aqui é mais perto. Mas isso aqui tem muito tempo, ó. Muito tempo, é 19 anos. Mas para você que está começando agora, começa a pedir o Espírito Santo discernimento que tu vai falar, tu vai dizer, tu vai discordar do mesmo jeito, vai dizer, não, peraí, não, por aqui não. E o que significa isso aqui que a palavra está dizendo? Aí tu vai lá, escuta o que a pessoa tem para te dizer e aí o Espírito Santo vai te falar. Porque não é eu que falo, não. É o Espírito Santo que fala por mim. Eu não sei de nada. Aliás, eu não sei nem o que é que eu estou fazendo aqui. Porque você não tem noção de como eu sou vergonhosa. Para estar botando a minha carinha aqui. Mas eu também não sabia há 15 a 14 anos mais ou menos atrás como eu ia pegar um microfone e iria ali para frente com a igreja cheia de gente e iria fazer aquele povo levantar, fazer aquele povo vibrar, fazer aquele povo chamar, clamar o Espírito Santo de Deus ali. Eu não sabia, mas quando eu pegava o microfone, já não era mais eu. Você não tem noção, já não era mais eu, né? E aí, depois eu chegava em casa e ficava pensando, como foi que eu fiz aquilo? Como foi que eu fiz aquilo? Eu perguntava às meninas. Menina, tu tava de um jeito que ninguém nem te conhecia, ninguém sabia nem... Aquilo é Maria. Não é, não. Não. A mesma coisa no Ministério de Música. Quando você vai para ali, o Ministério de Música é um dos ministérios da igreja mais tentado que você possa imaginar. Porque ali você puxa o louvor, ali, daquele louvor, o Espírito Santo vai te inspirando a você fazer uma oração em cima daquele louvor. E o que tem de gente que chora, você não tem noção. O que você olha para frente, quando você abre os olhos, que você abre para frente, você não tem noção de quanto povo chorando, de quanta gente lavando a alma ali. E por isso é tão tentado. Né? E por isso eu já não faço mais parte dali, do Ministério de Música. Não faço mais, faz muito tempo. Né? Faz mais ou menos uns 8 anos ou mais. Por quê? Eu fui fraca. Não aguentei a pressão. Aqui, sentada aqui na minha casa, na minha mesa, só passando a palavra de Jesus para vocês, eu sei o que eu passo, né? Eu sei o que eu passo. Mas a gente vai continuar, porque lá atrás, eu olhei para trás, né? Eu olhei para trás e saí. Só que hoje eu não olho mais para trás. E hoje eu tô aqui. Goste ele, goste, não goste, problema dele. É com ele a sorte. Né? Eu quero aquele pipoque. Pipoque de tanta raiva. Não é, gente? Então, gente, é isso. Um beijo pra vocês, tá? E até amanhã. Se Deus quiser. Tchau!